2022, a América Latina e o Caribe investiram apenas 3,8% do PIB em educação, o nível mais baixo em mais de 20 anos e muito inferior ao de outros países da OCDE, que gastam mais de 6% de seu produto interno bruto. Como os países da região podem garantir mais recursos para financiar a educação se comprometer sua sustentabilidade fiscal? Conosco está o economista Daniel Nascimento, coautor do livro Gasto Inteligente em Educação, uma nova publicação do BID sobre como alcançar investimentos maiores e melhores em educação. Daniele, conta pra gente por que um desafio para os países da região garantir recursos em educação. Bom, eu posso dar a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta que todo mundo vai dizer é: tem muita prioridade e o recurso é pouco. Não tem um ministro da educação, um secretário que você vai sentar e conversar e vai dizer que não, eu tenho tudo que eu preciso para investir em educação. A gente sabe que os recursos são limitados, a gente sabe que tem um monte de setor precisando. Mas tem a resposta longa. E a resposta longa vai um pouquinho mais além disso. A gente precisa entender que quando a gente fala de mobilizar recursos, a gente está falando de mobilizar recursos adequados. E é o recurso adequado que é o desafio ainda. Porque se eu te falar que eu tenho dinheiro, a minha próxima pergunta vai ser: quanto é que você precisa? Para colocar onde? Onde você vai investir? É na infraestrutura da escola? É em equipamento? É na área rural? É na área urbana? Educar uma criança na área rural é diferente de educar uma criança na área urbana. Os investimentos são distintos. Então, quando a gente começa a detalhar um pouco de como mobilizar esse recurso de forma adequada, que a gente vê que o desafio está na adequação. É em saber o quanto exatamente a gente precisa para colocar aonde, qual o resultado que a gente espera, se é em um território A, um território B, se é numa área indígena, se é num território quilombola. Então, isso vai fazer bastante diferença na mobilização de recursos, na sua capacidade de argumentar e mobilizar. E aí, sim, num cenário em que o recurso é escasso, você conseguir mobilizar os recursos adequados para a educação. Então, os dados, eu acho que ainda são uma questão muito central nessa mobilização. Quais estratégias têm funcionado na América Latina e o Caribe para aumentar o investimento em educação de forma sustentável? Quando a gente fala dos países que alcançaram e conseguiram e têm conseguido investir um pouco mais em educação, a gente primeiro tem que entender que educação é essa. E a gente está falando essencialmente da educação pública. Então, mais de 80% dos alunos da região estão no setor público. E isso faz com que a gente entenda que qualquer movimento que a gente faça em termos de política educacional no setor público, a gente está movimentando todo o mercado escolar. Então, as decisões são basicamente da educação pública. Claro, alguns países vão ter distribuições diferentes, a gente tem casos de países que têm uma participação maior de escolas privadas, menor, mas essencialmente o aluno que está na educação hoje na América Latina é um aluno tipicamente da educação pública. E aí, quando a gente fala da educação pública, o que a gente espera? Que a gente consiga garantir uma continuidade ao longo do tempo. Então, sobreviver os ciclos políticos é muito importante. Os países que conseguiram manter uma mobilização adequada de recursos para a educação, eles conseguiram garantir elementos institucionais que fizeram com que a educação sobrevivesse aos ciclos políticos. Então, entra governo, sai governo, a gente consegue manter ali uma linha de trabalho dentro da educação. Além disso, eles usaram alguns outros mecanismos. Por exemplo, garantir os recursos que vão para a educação. Se eu já sei prever quanto eu preciso ao longo do tempo, eu posso garantir que essa fonte de recursos já vá diretamente para a educação. Eu estou tirando a educação dessa mesa de negociação anual, que eu tenho que sentar todo ano e ver quanto de recurso eu preciso, e eu coloco a educação um pouco mais protegida, os recursos um pouco mais protegidos. Então, eu já especifico os impostos que vão diretamente para a educação. Isso ajuda muito. E um outro fator que ajuda muito, apesar de que a gente sabe que tem especialistas que apoiam, especialistas que não apoiam, mas a gente considera uma excelente boa prática, são as metas educacionais. Tanto metas de gastos quanto metas de resultado. Porque isso faz com que o setor público olhe na mesma direção. Está todo mundo olhando na mesma direção. A meta é audaciosa, a meta é difícil de atingir, mas a gente faz com que as pessoas se mobilizem no entorno dela. E isso ajuda a mobilizar, inclusive, a população. Tem países da América Latina, como a República Dominicana, que conseguiu garantir os recursos para a educação por meio de mobilização popular, porque eles tinham uma meta no PIB de investir 4% em educação. E as pessoas foram para a rua e falaram: não, a gente não tem isso na lei, a gente quer colocar isso dentro da educação. Então, um conjunto de fatores. E, lógico, tem um fator institucional que é muito importante, que é a vontade política também.
Então, a gente tem que colocar a educação como pauta principal, proteger os recursos, estabelecer as metas de gasto, estabelecer as metas de aprendizado. E aí, sim, os países que estão conseguindo caminhar dessa forma, eles fizeram esse conjunto de decisões. Qual é o papel dos Ministérios das Finanças nessa agenda e como podem fortalecer o diálogo com os Ministérios de Educação? Uma das coisas que a gente escuta muito é que educação e finanças disputam espaço, né? A gente tem, de um lado, finanças querendo cortar recurso e educação sempre pedindo mais. Tem um pouco dessa história, assim, a gente escuta um pouco nos corredores essa história. Não, já vou oferecer menos para educação porque eu sei que eles vão pedir mais. E do lado da educação, não, eu sei que finanças vai cortar meu recurso, eu já vou pedir um pouco mais. Só que isso não é uma disputa de forças. A gente está sentado na mesma mesa. Educação e finanças estão sentados na mesma mesa. Então, acho que do lado da educação, a gente tem que criar um pouco mais essa cultura e fortalecer os nossos sistemas de dados para que a gente leve evidências para essa mesa de negociação. É importante a gente dizer não só que a gente precisa do recurso, a gente precisa ser capaz de dizer onde, como, a forma de gasto, o que a gente espera de resultado, como que a gente vai monitorar isso. Isso ajuda também na mobilização. E do lado das finanças, eu acho que além de cobrar essa informação mais detalhada e com evidência, é também apoiar a educação para entender quais são os outros mecanismos que existem para a gente mobilizar recursos. Existe uma fonte que é muito conhecida, né? A gente tem os impostos, que aí vai para o setor público, e o setor público distribui e vai chegar uma fatia na educação. Mas a gente também tem como proteger as fontes de financiamento, a gente tem como discutir bônus sociais, que é uma outra alternativa financeira, a gente tem debt swap, que é basicamente você criar um espaço fiscal, né, a partir de uma renegociação de dívida e dizer, olha, quando eu criar esse espaço fiscal nessa renegociação, esse volume de recurso que eu não estou usando aqui, eu vou direcionar para a educação. São estratégias financeiras que o setor de finanças, né, o Ministério de Finanças, o Ministério de Economia, em alguns países, podem trazer para a mesa de discussão, que vão ajudar a mobilizar mais recurso, que não necessariamente vai vir sempre da mesma fonte, e aí trabalhar juntos. Então, utilizar desses mecanismos financeiros, de um lado, apoiar nessas análises, e do outro, trazer as informações para a mesa, eu acho que é a forma mais assertiva dos dois lados colaborarem. Convido todos vocês a baixar e ler a publicação Gasto Inteligente em Educação.